L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Vamos lá, galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver escutando, boa madrugada. Independente do momento que você estiver dando play nesse episódio, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal que acontece toda semana de leitura do Anti-Édipo na Ordem. Hoje continuando na página 323, parabéns pra gente. O mood do dia é bater uma leve depressão, estamos um pouco abatidos, a vida perde todo sentido, toda a cor, fica um pouco embotada, e junto com isso eu tô com uma dor muito fodida no ombro e o pescoço travado do lado direito. Eu não sei quem veio primeiro, se foi essa dor no ombro, foi a depressão ou a depressão e depois é a dor no ombro, mas de qualquer forma, estamos aí. Não é, it's not fácil, nem sempre, às vezes é, mas nem sempre. Mas seguimos aqui no compromisso. É bom compromisso. Eu não sei se o compromisso e o trabalho, se eles ajudam na depressão, e se dão uma boa disfarçada. De qualquer forma, a coisa vai seguindo leve, né? Vai seguindo possível. Leve não, mas possível. E o que mais? Agora eu tô gravando esse episódio 18h35 aqui do horário das Espanhas, 2h35 do Brasil. Daqui a pouco eu posto esse episódio. Mas eu queria comentar que semana passada eu gravei na quarta, né, e lancei na quinta, eu programei e lançou pontualmente às 7 horas da manhã na quinta. Eu não sei se foi bot, não sei se foi algum de vocês, mas alguém escutou assim que lançou. Eu falei, caramba, eu adoro de verdade, assim, acordar e ter um episódio de podcast, de algum podcast que eu acompanho, né. Eu gosto muito de ler e de ouvir podcast de manhã, né? Infelizmente, eu acordo com o cérebro muito ativo, né? Bebo café, vou ao banheiro, mas eu fico fazendo alguma coisa. Duolingo também eu jogo assim que eu acordo. Coisa de gente saturada e obsessiva, né? Como esse que vos fala. Mas não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas eu achei muito legal, né? Muito bonitinho, assim, tipo, botar programado lá. Eu gravei na quarta, postei na quarta, mas pra lançar na quinta, né? Porque também a gente não vai fazer qualquer coisa aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai seguir uma ordem na maioria dos dias de pelo menos postar nas quintas. O Twitter segue fora do ar, não há mais rede social pra gente reclamar, o Instagram tá lá mesmo bosta. E não sei, de novidade é que eu terminei de ler, eu li esse ano, 3 livros do Attila Mbembe, nenhum bateu, cara, nenhum desceu, assim. O Crítica da Razão Negra foi o que mais bateu um pouquinho, mas mesmo assim. Mas eu larguei o Attila Mbembe, porque eu terminei de ler, porque também, mesmo livro que eu não gosto, tem que ler até o final na minha cabeça. E peguei aqui um livro de história da Espanha Islâmica. Eu tô muito de cara com o Império Árabe, cara. Puta que pariu, velho. Irado demais. Império Árabe do século VII, do século VIII, assim, expansão desde Damasco, da Síria. Caralho, velho, esse cara é muito foda. Eu fiquei muito de cara com a informação que um dos 2 líderes, né, berberes islâmicos, eu fiz uma confusão danada entre berberes muçulmanos e árabes lá, mas eles eram berberes, eles não eram árabes, que chegaram primeiro na Espanha, na Península Ibérica. Um deles foi o Tariq, o outro foi o Marromá, um negócio assim. Que esse camarada ele foi chamado, ele estava lá no norte da Espanha já, ele foi chamado a Damasco, convocado por carta, né, para dar satisfação lá ao califa. Cara, demorou 5 meses, cara, para atravessar toda a Espanha, atravessar o Marrocos, atravessar a Argélia, atravessar a Líbia, atravessar o Egito, subir lá em direção à Síria. Imagina, cara, 5 meses de caravana, porque o califa te chamou, cara. 5 meses. Você correr todo o norte da África e chegar lá no Oriente Médio. Que doideira, cara. Porra, eu fico muito doido dessas paradas, cara. Fico muito doido mesmo. 5 meses, só os camelinhos lá. Mas enfim... tem até a ver, né? Eu vou lendo assim, falo, caralho, é isso, né? Tem uns registros aqui do regime despótico, tal, da máquina despótica, bem interessantes, assim. Uma mistura de religião com política e tal, em torno desse homem enviado aí, né? Mas é uma parada que eu ainda tô começando a me debruçar, assim, né? Que acho que a gente comenta pouco, até o pessoal ocidental da filosofia comenta pouco também. Mas enfim, que é esse mundo islâmico, né? O mundo árabe.
Em geral, sei lá. Enfim, 4 minutos de introdução. Eu vou começar a leitura dessa parada aqui. Deixa eu colocar aqui o despertador, que eu tenho 1 hora também. Agora aqui são 6h38, então vamos até 6 e... Nossa, que dor no ombro, maluco. 6h58. Beleza. Vou ficar de olho aqui no gravador. Não bugou. Cara, então aqui no nosso queridíssimo Antiédipo, a gente tá na seção 3.10.2, os 2 sentidos do fluxo esquiza, capitalismo e esquizofrenia, né? Bem fundamental esse parágrafo, que é enorme. Já foi mencionado aqui o Hemsleb, já foi mencionado o Lyotard, e agora na metade aqui do parágrafo da página 323, na metade da página, tem uma frasezinha aqui assim, né? Ponto, do mesmo modo nas artes plásticas, que eles estão falando do figural, né? E eu não vou lembrar muito bem o que a gente estava conversando, né, cara? Mas eu vou daqui, vou ler as palavras e você vai acompanhando aí. Acho que é isso que a gente pode fazer. Do mesmo modo, nas artes plásticas, o figural puro, formado pela linha ativa e pelo ponto multidimensional, assim como, por outro lado, as configurações múltiplas formadas pela linha passiva e pela superfície que ela engendra, de maneira a abrir, como em Paul Klee, esses, entre aspas, entremundos que talvez sejam visíveis apenas às crianças, aos loucos e aos primitivos. Ponto, fecha aspas. Então, é uma referência aí à técnica da pintura, né, e algumas leituras da crítica da pintura e ao comentário do pintor Paul Klee. E a respeito do sonho, Lyotard mostra correu aqui a página. Lyotard mostra em belas páginas que o que trabalha não é o significante, mas sim, mais abaixo, o figural, que faz surgir configurações de imagens que se servem de palavras, que as fazem escorrer e as cortam segundo fluxos e pontos que não são linguísticos e não dependem do significante, nem de seus elementos regrados. O sonho também como algo figural e não significante. Muito mais relação da imagem, né, pelo que eu estou entendendo, que faz uso da palavra. Em toda parte, Lyotard inverte a ordem do significante da figura. Não são as figuras que dependem do significante dos seus efeitos, é a cadeia significante que depende de efeitos figurais. Feita ela, agora sim tem que descer a página, feita ela própria de signos assignificantes, que esmagam tanto os significantes como os significados, que tratam as palavras como coisas, que fabricam novas unidades, que fazem com figuras não figurativas, configurações de imagens que se fazem e se desfazem. E essas constelações são como fluxos que remetem ao corte dos pontos, como estes remetem à fluxão do que fazem escorrer ou gotejar. 2 pontos. A única unidade sem identidade é a do fluxo esquiza, ou do corte-fluxo. Então estou entendendo que tem essa dimensão meio figural que eles estão identificando como fluxo esquiza, né, que não tem identidade necessariamente, né, mas que é algo parece mais movente, né, uma forma em movimento, uma figura em movimento, né, que fazem com figuras não figurativas configurações de imagens que se fazem e se desfazem, né, então tem uma certa... o jogo das figuras ainda não figurativas, né, tipo... me lembrou um pouco, e eu acho que a gente chegou nessa linguagem forte com aqueles vídeos de IA, né? Eu acho que os vídeos de IA são um pouco isso, né? Tem uma hora ali que tem umas não figuras, mesmo dentro das figuras, por exemplo, você tem um peixe, você tem uma cabeça, e dali, de repente, a IA consegue destacar para fazer uma transição de imagem, fazer uma transição de movimento, para fazer transição para um outro tema mesmo dos vídeos, né? Ela consegue sacar uma não figura ali, puxar uma não figura daquela cabeça, que desconfigura a imagem daquela cabeça, desconfigura a imagem daquele peixe, mas que arrasta em direção a uma outra figura, né? É essa maleabilidade do fluxo abstrativo das não figuras, né? Que preenchem as figuras, né? Que compõem, fazem, né, as figuras, ou fazem com figuras não figurativas, né, de alguma forma. E me lembrou um pouco isso, assim, né? Esse fluxo que talvez a gente está com a melhor representação. Talvez isso sim uma imagem desses fluxos esquizo, do corte-fluxo, que também não está só na linguagem da IA e do capitalismo, mas na própria linguagem onírica mesmo, né? Não na linguagem, mas na semiótica onírica, né?
também não é uma comunicação, né? Acho que o uso da palavra semiótica que o Guattari faz questão é por isso, assim, algo que não necessariamente é comunicacional, mas essa constelação de signos, né? Que não necessariamente são significantes, essa construção de... Porra, é foda, né? O que não é comunicação, né? O que é semiótica, senão não é transmissão de mensagem, né? Mas essa passagem não representacional de figuras, né? Essas figurações, assim, figurações não figurativas, vamos dizer assim, lá, cara. Agora eu viajei. O elemento do figural puro, volta ao texto, o elemento do figural puro, a figura matriz, entre aspas, Lyotard denomina desejo, que nos leva às portas da esquizofrenia como processo. Nota de rodapé 96, baixamos aqui pra gente conferir o que é. Jean-François Lyotard, discurso, figura. Discurso, figura, né? Texto de 71, interessante. Mas de onde vem então, leitor, a impressão de que Lyotard não cessa de paralisar o processo e de assentar as esquisas sobre as margens que ele há pouco abandonou? Territórios codificados ou sobrecodificados, espaços e estruturas os quais elas apenas trazem, entre aspas, transgressões, perturbações e deformações, apesar de tudo secundárias. Em vez de formarem e de levarem mais longe tanto as máquinas desejantes que se opõem às estruturas, como as intensidades que se opõem aos espaços. É interessante essa oposição e por que Lyotard traz essa paralisia do processo, né? Que é o processo esquizofrênico, o processo desejante aqui no antiédipo. É que apesar de sua tentativa... Então, eles aos poucos encaminhando para o capítulo 4, né, e voltando à temática que eles abriram o livro, finalmente. É que apesar de sua tentativa de ligar o desejo a um sim fundamental, Lyotard reintroduz a falta e a ausência no desejo, mantém o desejo sob a lei da castração, com o risco de restabelecer com ela todo o significante, e descobre a matriz da figura no fantasma, o simples fantasma que vem ocultar a produção desejante e todo o desejo como produção efetiva. Porém, ao menos por um instante, a hipoteca do significante foi levantada, este enorme arcaísmo despótico que faz gemer e curvar muitos de nós, e de que outros se servem para instaurar um novo terrorismo, deslocando o discurso imperial de Lacan para um discurso universitário de pura cientificidade. Essa, entre aspas, cientificidade, sempre apta a realimentar nossas neuroses para estrangular, uma vez mais, o processo, para sobrecodificar Édipo pela castração, encadeando-nos às funções estruturais atuais de um déspota arcaico desaparecido. Então, a remissão aí ao perigo, né, do significante e da construção de estruturas e também de cientificidade, né, a aposta cientificista, né, deslocando o discurso imperial de Lacan é interessante, né? Porque talvez não, né? Lá atrás eles reconhecem, né, a genialidade de Lacan por entender bem a máquina despótica, né? A psicanálise lacaniana por ter entendido essa máquina tão cujo significante é tão caro, né? Mas que por outro lado tem essa inversão por um discurso universitário da pura cientificidade, né? Tentando colocar o entendimento da psicanálise como ciência a partir da estrutura significante, e isso como algo perigo, né, que apto a realimentar nossas neuroses, para estrangular uma vez mais os processos, para sobrecodificar Édipo pela castração, encadeando-nos as funções estruturais atuais de um déspota arcaico desaparecido. Eu acho que tem um respeito sério aqui ao Lacan, né? No antiédipo todo acho que é muito respeitoso ao Lacan, tem um tipo de lacanismo que acho que eles não concordam, né, mas tem não só um respeito, mas também acho que reconhecimento de uma certa dívida e uma admiração por Lacan. Não consigo ver muito oposto, apesar do Lacan provavelmente não ter gostado muito do livro, né? Não sei nem se ele chegou a ler, enfim, como é que foi a recepção. Seguindo aqui, porque certamente nem o capitalismo, nem a revolução, nem a esquizofrenia passam pelas vias do significante, mesmo e sobretudo em suas violências extremas. Então, esse que é o problema aí de um arcaísmo despótico desaparecido, né? E aí que tem a grande questão, uma boa ponte que eles fizeram aqui, né? Porque o que é o lugar do significante, então, no capitalismo, né? E aí eles vão desenhar agora, ou talvez essa questão, né? Nesse parágrafo, acho que sim, né? Nesse parágrafo que é o 3.10.3, diferença entre um código e uma axiomática. Vou lendo daqui. A civilização se define pela descodificação e pela desterritorialização dos fluxos na produção capitalista.
Lembrando que aqui a gente está falando da máquina civilizada, né? Então a máquina civilizada se define pela descodificação, pela desterritorialização dos fluxos na produção capitalista. Todos os processos são bons para assegurar esta descodificação universal. A privatização, que incide sobre os bens, os meios de produção, mas também sobre os órgãos do próprio, entre aspas, homem privado, fecha aspas. Ponto e vírgula, a abstração das quantidades monetárias, mas também da quantidade de trabalho. A limitação da relação entre o capital e a força do trabalho, e também da relação entre os fluxos de financiamento e os fluxos de rendas ou meios de pagamento. Ponto e vírgula, a forma científica e técnica que os próprios fluxos de código tomam. Ponto e vírgula, a formação de configurações flutuantes a partir de linhas e de pontos sem identidade discernível. Então, aqui nesse período muito extenso, né, a gente tem todos os processos listados até agora, né, do que caracteriza, na perspectiva deles, o tratamento dos fluxos pelo capitalismo. Né? Então, tanto numa dimensão do território, da propriedade, do próprio corpo do homem, né? A abstração das quantidades, a abstração do valor, que é a abstração generalizada do valor, a ilimitação, falei limitação, né? Da relação entre o capital e a força de trabalho, né? A relação dos fluxos de financiamento e fluxos de rendas, e a forma científica, né? Tanto das aprimorações tecnológicas, que é a servitude de uma química, né? Que eles falam, não, mas valia uma química, acho que eles colocam acima, né? E técnica, que os próprios fluxos de códigos tomam, com as possibilidades, por exemplo, da imprensa, a digitalização, né? Todas essas capturas e novas utilizações das tecnologias e das máquinas, né? E por fim, a formação de configurações flutuantes a partir de linhas e de pontos sem identidade discernível, que é aquela forma de transmissão que a gente vinha discutindo, né? Por linhas e pontos eletrônicos, né? Grande questão. Tudo isso faz com que o processo se defina pela descodificação e pela desterritorialização. Então, se você quiser saber até agora o que a gente leu, esse é o resumão, né? Eles só explicaram com mais calma. Bem interessante esse período. Seguindo aqui, a história monetária recente, o papel do dólar, os capitais migrantes a curto prazo, a flutuação das moedas, os novos meios de financiamento e de crédito, os direitos especiais de saque, a nova forma das crises e das especulações, tudo isto baliza o caminho dos fluxos descodificados. Nossas sociedades apresentam um vivo gosto por todos os códigos estrangeiros ou exóticos, mas é um gosto destrutivo e mortuário. Então a gente ainda tem, né, os civilizados que somos nós, os neuróticos, a gente ainda tem um grande apreço, né, pelos códigos. Sejam os estrangeiros, né, aí pensa assim, né, em geral os estrangeiros, né, ou exóticos. Tá pensando falando do Império Islâmico, né? Que eu não sei se é Império Islâmico ou Império Árabe agora, cara. Agora eu me perdi na história. Ou Império Muçulmano. Essa nomenclatura, para mim, pode ser conhecido como Império Árabe ou Império Árabe Islâmico, né? Que está intimamente ligado à expansão do islamismo e constitui um estado que dominou grande parte do continente asiático, do norte da África e da Península Ibérica entre os séculos 7 e 13, né? É Império Árabe mesmo. Mas é isso, né? Tem todos um jogo de códigos ali que a gente pode interessar e, nossa, como que é restrito o conjunto de regras morais, né, e tal. Ou exoticizar também, né? Mas, ao mesmo tempo, é um gosto destrutivo mortuário, né? Tem um tesão por isso, mas é um gosto meio esquisito, né? Seguindo aqui o texto, sem dúvida, descodificar, olha só, vou dizer o que significa. Sem dúvida, descodificar quer dizer compreender um código e traduzi-lo. Tá. Porém, mais do que isso, é destruí-lo enquanto código, atribuir-lhe uma função arcaica, folclórica ou residual, o que faz da psicanálise e da etnologia duas disciplinas apreciadas em nossas sociedades modernas. Caralho, que pesado. É bem um comentário um tanto quanto Foucaultiano das palavras e das coisas, né? Que tem essa conclusão, chega perto dessa conclusão também. Com relação à psicanálise e a que eles colocaram etnologia, né? E etnologia mesmo. Então, sem dúvida, descodificar quer dizer compreender um código e traduzi-lo, né? Muito mais no sentido, talvez, de compreensão, né? De sistematização dele, de tradução no sentido de atribuir um valor comparativo genérico, né? Dentro de outros valores.
mais do que se introduzir nesse código. Porém, mais do que isso é destruí-lo enquanto código, atribuindo-lhe uma função arcaica. É isso, perde a serventia prática e experimental do código, talvez por uma compreensão do código, folclórica ou residual, o que faz da psicanálise e da tecnologia das disciplinas apreciadas na nossa sociedade moderna por fazer essa questão. Pensando assim, a referência do código como a máquina social primitiva, né? Entretanto, seria um grande erro identificar os fluxos capitalistas e os fluxos esquizofrênicos sob o tema geral de uma descodificação dos fluxos de desejo. Seria um grande erro identificar os fluxos capitalistas e os fluxos esquizofrênicos sob o tema geral de uma descodificação dos fluxos de desejo. Bom, certamente, há uma grande afinidade entre eles. O capitalismo faz... Seria um grande erro identificar os fluxos... identificar de falar que são iguais os fluxos capitalistas e os fluxos esquizofrênicos, né? Entendi. Eu acho que é isso que eles estão falando, né? Seria um erro comparar os dois, assim, diretamente, né? Identificar, falar que, o capitalismo esquizofrênico, né? Porque os fluxos são idênticos. Eu tô entendendo que não é isso, né? Sob o tema geral de discussão dos fluxos de desejo. Tá, acho que é isso. Certamente, há uma grande afinidade entre eles. Agora eu se explico. O capitalismo faz passar em toda parte fluxos esquisos que animam nossas, entre aspas, artes e nossas, entre aspas, ciências. Assim como coagula na produção dos nossos doentes os esquizofrênicos. Também nossos está entre aspas. Já vimos que a relação da esquizofrenia com o capitalismo ultrapassava em muito os problemas de modo de vida, de meio ambiente, de ideologia, etc. O que devia ser colocada e que devia ser colocado no nível mais profundo de uma só e mesma economia, de um só e mesmo processo de produção. Nossa sociedade produz esquizos como produz shampoo DOP ou carros Renault, com a única diferença de que eles não são vendáveis, mas justamente, aí que eles estão mandando altos takes aí, mas justamente, como explicar que a produção capitalista não pare de deter o processo esquizofrênico, de transformar o sujeito em entidade clínica enclausurada, como se ela visse, nesse processo, a imagem de sua própria morte vinda de dentro. Então é a grande sacada deles, né? Apesar das aproximações, há no capitalismo essa produção do esquizofrênico como quadro clínico, né? Essa é a questão. Não é sobre identificar-se e soltar o processo esquizofrênico, mas ver no processo esquizofrênico seu fim de dentro, como todas as outras sociedades também viam, todas as outras máquinas sociais também viam, mas nesse ponto é ela quem consegue produzir esse sujeito encalhado clinicamente, né, que é essa entidade clínica enclausurada, como eles colocam, né, que é o diagnosticado, né. Aí sim a gente chega num lugar que não estamos mais falando apenas do processo esquizofrênico, mas no diagnóstico de esquizofrenia mesmo, né, do sujeito que, entre aspas, portador de um diagnóstico. Porque ela faz o esquizofrênico um doente não apenas na palavra, mas na realidade. Porque ela interna seus loucos em vez de ver neles seus próprios heróis, sua própria efetuação. O que talvez agora está começando a se misturar um pouco, né? Talvez o desejo deles está... Tanta gente mitomaníaca e megalomania, é muito paranoico, né? São os paranoicos que estão ali na frente dos grandes conglomerados, né? Não são tantos esquizofrênicos. E quando já não pode reconhecer a figura de uma simples doença, porque ela vigia com tanto cuidado seus artistas... E quando já não pode reconhecer a figura de uma simples doença, porque ela vigia com tanto cuidado seus artistas e até seus cientistas, como se eles se arriscassem a fazer escorrer fluxos perigosos para ela, carregados de potencialidades revolucionárias, enquanto não são recuperados ou absorvidos pelas leis do mercado. E aí vem, é bem a chave, né, de passagem pro capítulo 4, quando eles vão pensar essa máquina analítica, essa máquina artística e essa máquina revolucionária como juntas, né, funcionando junto aí, para um processo revolucionário sobre o capitalismo diante da sua teoria do processo esquizofrênico. Última pergunta aqui, a gente volta daqui na semana que vem, porque ela forma uma gigantesca máquina de repressão e recalcamento frente ao que constitui, entretanto, sua própria realidade, os fluxos descodificados. Então, vou parar nessa pergunta, esperar o despertador bater. Tô morrendo de sono agora. Caralho, bateu uma baixa aqui. O pior é que eu ainda tenho que trabalhar hoje. Então, não que isso não seja trabalho, né? É um trabalho importante também fazer essa leitura.
Agora eu vou deixar vocês aí com o som da vibração do despertador, pra provar pra vocês que vocês estão ouvindo essa merda há 20 minutos já de leitura, né? Fora o prólogo. É legal. Consegui mandar um pouquinho aqui, da 323 até a... até a 326. Legal. Semana que vem... desligando o despertador. Semana que vem a gente continua como sempre e é isso. Se quiser comentar, deixa um comentário no Spotify, avalia lá no Spotify. Se quiser me escrever, não tô mais no Twitter, mas tô no Instagram. Arroba é Ian, Y-A-N, underline M-O, underline M, underline O. Se quiser mandar mensagem lá, fala lá. Quiser mandar um e-mail aí, underline menezes@hotmail.com. Sim, uso Hotmail. E sei lá, quiser também escreve no Spotify, no YouTube, tem esse negócio tem no YouTube, comenta aí no YouTube aí, que se você tá ouvindo no YouTube, nessa parada, tem gente que ouve no YouTube aparentemente. Deixa um comentário, manda mensagem que a gente vai se falando. Bom pra gente fazer amizade e se encontrar por aí. Um beijo, cuidem do seu coração, cuidem de cada um dos seus corações, mas também cuidemos uns do coração dos outros aí. Vamos ver onde que eles vão chegar com essa história toda aqui. Beijo.